Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. A gente está aqui hoje mais uma vez para conversar com vocês sobre os nossos brasileiros que estão aí pelo mundo, né? E hoje nós vamos para Moçambique receber uma pessoa muito querida, a Carla. Já vou receber ela aqui já vou convidá-la, ela e a Nadi, para a gente bate-papo na nossa noite de hoje, certo? Olá, Carla, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Um prazer enorme te receber, viu? Obrigada, Jaqueline. Oi, Nadi. Boa noite. Ela tá colocando o fone. Tá, ele ainda tá no fone ali. Ainda não ouviu a gente, não. Tô colocando o fone. Fone aqui, gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa tudo noite. ótimo com você? Bom, hoje, gente, a gente está recebendo aqui a Carla, daqui a pouco ela vai se apresentar, mas a Carla que é psicóloga, tem uma vasta experiência aí nessa área de recursos humanos e vai contar pra gente sobre a experiência dela em Moçambique. Bom, a gente tem o costume aqui, né, Nadi, de receber até então, até o momento, a gente fala de países com outro perfil, a gente falou muito de países desenvolvidos, países é, muito procurados por brasileiros, por tentar uma melhor qualidade de vida. E hoje a gente vai para um país muito interessante, que eu imagino que tem uma história riquíssima, uma cultura maravilhosa e é um outro perfil, né? Nós vamos falar então de um país que está aí no Sudeste africano, um país que teve muito tempo sofrido numa colonização, né, pelos portugueses, teve uma luta muito grande para sair dessa colonização e há cerca de 46 anos, 45 anos, eles conseguiram a sua independência. Se a gente for pensar, isso é muito pouco na história de um país, né? Muito recente na história de um país. É um país aí que figura, que tem um quadro social precário, que veio de anos de guerra civil, de instabilidades políticas, que é um gerador de refugiados, mas que tem uma cultura belíssima, uma luta de um povo, né, maravilhosa, que buscam autarquias e tentam se firmar com uma diversidade linguística, né, Nádia? Você que adora uma diversidade linguística Adoro. muito grande, uma geografia muito rica, né? E é um país que merece, né? E merecia muito mais destaque no cenário internacional, que é a luta realmente de um povo que está até cravado na bandeira deles, inclusive. Bom, Carlos, só lembrando, né, Nath, que a gente está aí também no Spotify, a gente sempre esquece de falar, a gente está no Spotify, estamos no YouTube, e depois a live fica lá para todo mundo poder ouvir e assistir novamente, inclusive aqui no Instagram também. Bom, Carlos, mas se apresenta aí para a gente, por favor, fala um pouquinho da sua trajetória profissional e por que você foi para Moçambique. Boa noite a todos aí. Primeiramente, obrigado pelo convite. Falar sobre Moçambique é sempre uma alegria para mim. É um lugar que eu fiz amigos que eu levo para a vida. E foi um lugar que também me ensinou muitas coisas, né? Que eu vou compartilhando com vocês aqui durante a nossa conversa. Você falou aí, né? Moçambique tem uma série de questões, sim, sociais, econômicas, políticas, mas tem uma coisa que eu acho que é incrível em Moçambique que nós temos que aprender, né? Que seria muito bom se todos nós aprendêssemos, que é uma questão de educação. Que é você falar baixo, né? O moçambicano fala muito baixo. Às vezes você está perto de uma conversa, você não consegue nem entender que tem duas pessoas conversando de tão baixo ali que as pessoas falam, né? E tem uma questão de respeito aos mais velhos muito grande, que os mais velhos, eu não estou falando de idade, eu estou falando de uma tia, um tio, né? Pessoas que já têm mais experiência do que os jovens, são muito bem respeitados no país, são escutados, são pessoas que são, muitas vezes, os mais novos buscam informações e buscam conversar para poder aprender. Eu fui para Moçambique em julho de 2015 e, como você falou, eu venho da área de recursos humanos e antes de viver uma experiência fora do Brasil, eu morei no Pará, no Maranhão, no Espírito Santo por 2 vezes, trabalhei no Rio de Janeiro, em Corumbá, aqui em Minas, em várias cidades. E isso me possibilitou já, só por si só, viver nessas cidades, entender que o processo de cultura é muito diferente do que a gente vê nos livros. Os livros ajudam a gente nas questões teóricas, de como organizar esses pensamentos, mas viver a vida como ela é bem diferente, faz uma diferença muito grande. E eu percebo também que, às vezes, alguns profissionais, né, ficam com um pouco de ansiedade, querendo buscar uma carreira internacional,
sem antes viver até uma mobilidade nacional. Sair do seu estado para ir para outro estado, por mais que nós estejamos falando a mesma língua, né? Estamos aqui num país vivendo a mesma cultura, as particularidades são diferentes e o aprendizado é grande quando se faz isso. Então, eu acho que também viver várias cidades do Brasil me ajudou na minha adaptação em Moçambique. Então, eu fui para lá em julho de 2015, surgiu uma oportunidade para ser head de RH lá. E eu me lembro muito bem que eu estava, né, no processo de decidir. Uma colega minha conversou comigo no corredor e falou assim: eu estou indo ali apresentar um relatório X para um diretor. E era o mesmo relatório que eu tinha apresentado para o mesmo diretor há 3 anos atrás. Eu falei, bom, se eu ficar aqui, daqui a pouco eu também vou estar apresentando esse mesmo relatório. Eu quero viver experiências novas, eu quero viver, né, outras oportunidades. Então, eu fui para Moçambique. Chegando lá, e é muito interessante porque a gente acredita, porque falamos português, que lá também nós vamos chegar lá e está tudo certo. Mas o primeiro aprendizado que a gente tem, que eu tive, é que nem sempre, né, o meu português é o português que o outro está ouvindo. Então, o processo de comunicação, ele foi o processo de maior aprendizagem que eu tive. Eu me lembro que eu falei uma vez, eu escrevia nos e-mails, às vezes assim, favor imprimir o relatório, ou então favor encaminhar o anexo, ou então faz favor fazer alguma coisa, que é muito característico nosso, né, aqui do Brasil, né? A gente vai falar com alguém, a gente fala, por favor, faça isso. E aí uma gerente que trabalhava comigo falou assim, Carla, eu queria te dar um feedback. Aí eu, poxa, tinha, sei lá, uns 15 dias que eu estava lá. Falei, nossa, né? Que bom, né? O pessoal trabalha com feedback, já está aprendendo. Ela falou assim, olha, não coloca favor nos seus e-mails. Eu falei, não, mas por quê, né? Aí ela falou, porque o favor aqui, a pessoa pode fazer ou não. E se ela está livre para não realizar se ela quiser. E o que você está querendo não é isso. O que você quer é que a pessoa execute, não é? Eu falei, é verdade. Ela falou, então ache outra palavra, né? E aí eu fiquei enlouquecida naquele momento. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? E aí você aprende que tem que se desconstruir de convicções, de aprendizados que você teve a sua vida inteira, que a gente julga que são verdadeiras e únicas e as certas, né? Porque tem muitos brasileiros que às vezes afirmam, isso é certo, isso é errado. E não é simplesmente um jeito novo de olhar, né? Uma tradição, uma cultura e uma forma de pensar. Então, eu encontrei lá, né, uma forma de solicitar sem ser rude e para que as pessoas pudessem me ajudar nesse processo de transição. Eu vou falando, se vocês quiserem me interromper ou se, né, o pessoal aqui que tiver perguntas, podem escrever aí que a gente vocês vão me ajudando aí a ler as perguntas e a responder, né? Carla, eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo, assim. Eu fiquei muito encantada com a sua formação, com o material, né, que você já escreveu na sua área, que você disponibilizou, palestras, assim. Eu achei o seu currículo muito interessante. Obrigada. Mas você sabe que eu gosto até de falar mais das minhas experiências do que o do currículo, né? Isso é mais uma coisa legal, assim, de comparar com quem mora fora, né? Fora o currículo, ele é importante para a sua formação acadêmica, mas as vivências, elas são mais importantes, né? Então, você às vezes conversa com pessoa que não tem escolaridade nenhuma, mas que ela vai te dar, vai compartilhar um ensinamento que nem sempre um currículo, né, te dá. Mas eu tenho muito orgulho da minha história, né, e de todo o tempo dedicado para esses estudos. Então, eu sou psicóloga, eu tenho MBA em gestão empresarial, em relações trabalhistas e sindicais, e eu estou nesse momento, porque eu sou inquieta com os estudos, eu estou fazendo uma pós-graduação, uma MBA também em neurociência, para poder entender ainda mais o comportamento humano, porque é sobre isso que eu escrevo, né? Então, eu escrevo no LinkedIn, acho que já tem 5 anos, 6 anos, mais ou menos. Comecei a escrever de uma forma muito simples, né? E genuína, trazendo um pouco da realidade do mundo organizacional para esse ambiente e fui conseguindo
alcançar muitos seguidores nesse processo. E um belo dia uma colega me falou assim, Carla, por que você não escreve um livro? Eu falei, eu escrever livro? Imagina, nem penso nisso, né? E comecei a reunir os textos que eu já tinha escrito no LinkedIn, escrevi novos textos e montei um livro que chama Pensamentos de uma Executiva de RH, aonde não é sobre a minha história, e sim sobre vivências, experiências que eu tive, que eu acredito que possam ajudar pessoas que estão no início de carreira, ou pessoas que estão no mundo organizacional, a encurtarem o seu caminho. Às vezes não passarem pelos perrengues organizacionais que eu passei, né, e seguir de uma forma, aprender ou compartilhar ou adaptar, né, o que eu escrevi para a sua realidade e, quem sabe, conseguir estreitar esse caminho aí da carreira entre o momento que ela está até o que ela encontrar e achar o que é sucesso para ela. Ótimo. Carla, só uma questão. Você trabalhou com essa questão de recursos humanos em Moçambique. Então, imagino que você deve ter conhecido uma diversidade imensa de pessoas, de moçambicanos. E como que é a questão dessa mão de obra lá? Você tinha à sua disposição uma mão de obra rica? Eu falo rica em termos de qualificação. Ou você tinha que captar realmente recursos de fora? Você tinha muitos imigrantes lá que iam em busca de trabalho. Como que era essa relação? Olha, eu trabalhei com 22 nacionalidades diferentes lá, né? A mão de obra em Moçambique está em desenvolvimento. É um país que o investimento na educação ainda é uma questão, né? Um desafio para eles. E grandes empresas, quando se instalam lá, então não só a empresa da mineração, como foi o caso que eu fui, mas a questão do óleo e gás, tem outras extrações de outros tipos de minerais, eles acabam investindo em formações profissionais para que a mão de obra local seja qualificada. Existe uma lei, né, nacional, onde, no nosso caso, e depende muito do negócio, do projeto, mas no nosso caso eram 10% de estrangeiros, né, e o restante todos profissionais nacionais. Então, o que acontecia é que a gente tinha uma diversidade de profissionais qualificados nas mais diversas esferas. Você falou um pouco também do processo aí de colonização, que foi o nosso processo de colonização. A gente não lembra porque nós temos aí mais de 550 anos, né, de colonização. E como você falou, 45, 46 anos é um período muito pouco. Eu tinha na minha equipe um profissional que lutou na época, né, dessa colonização. Então, as pessoas contam as histórias como se fossem ontem, como se fosse ontem. Então, as histórias são muito presentes, muito vivas, né? São muitas experiências que foram vividas aí nesse processo todo que ajudam, né, no processo de desenvolvimento do país. Então, a qualificação, nesse processo de independência, o governo, no início, ele forneceu muitas bolsas de estudos. Então, nós tivemos pessoas lá em Moçambique que foram estudar em Londres, lá na Alemanha, na Suíça, aqui no Brasil. Muitos moçambicanos vêm para o Brasil para fazer mestrado, para fazer doutorado, para fazer, às vezes, até uma graduação. Apoiado, né, pelo país. Na África do Sul, muitas pessoas com formações, pessoas que falam mais de 5 idiomas, os dialetos, como vocês falaram também, são diversos. Então, são pessoas que têm qualificações dos mais diversos níveis, assim como tem profissionais que não tiveram oportunidade, né? Pessoas que não tiveram oportunidade. E imagina, uma coisa que um colega meu falava lá de Moçambique, ele falava assim, Carla, imagina, da noite para o dia, um dia as pessoas cuidavam de suas machambas. Machambas são pequenos sítios, aqui a gente chamaria de roças, né? São aquelas roças do interior. As pessoas cuidavam das suas machambas e um belo dia aparece aqui uma empresa grande e começa a falar que as pessoas têm horário para entrar, horário para sair, tem que ter cuidado com a segurança, tem que usar uniforme. Isso leva um tempo para que as pessoas absorvam esse modo novo, né, de conduzir as suas vidas. Eu me lembro que um dia ele me contou isso, né? Ele falou assim, imagina você falar para a pessoa que a pessoa tem que chegar aqui, sei lá, 7 horas da manhã, ou o horário que for, né?
7, 8 horas da manhã. E ela, antes, ela acordava pelo contrário. Ela acordava 4, 5 horas, porque não estava quente nesse horário. Ela fazia o que tinha que fazer na sua machamba. 9h30, 10 horas, ela já estava liberada. Ela já tinha cumprido o expediente do dia dela. Ela tinha o resto do dia para fazer o que eles chamam de business, né? Que são negócios. Então, é vender galinha ou vender ali o bode, fazer negócios dentro desse processo no restante do dia. Então, era um outro formato. Aí chega uma empresa com regras, com orientações, com normas, e é preciso fazer essa adaptação. Então, esse processo é um processo que não é só nosso, né, estrangeiro, chegando no país, mas é também de ajudar a qualificar, ajudar a ampliar os horizontes também das pessoas que estão lá e que não conheciam, né, toda essa diversidade de conhecimento. Carla, eu estava vendo assim, até já li alguma coisa da participação se a participação das mulheres não crescido, isso é um cenário mundial. Está crescendo, está sendo engajada cada vez mais, né? E a gente vê que as mulheres estão entrando em alguns países em algumas lutas. E é muito bacana, igual os curdos lá, as mulheres curdas no exército, combatendo os terroristas. Eu também vi que teve uma participação grande das mulheres no processo de independência, na luta pela independência, até na Guerra Civil de Moçambique. Você teve oportunidade de trabalhar, de participar de algum projeto social, alguma coisa com a inserção dessa mulher? Nesse cenário? Olha, lá, por conta de a condição financeira das pessoas ainda ser um grande desafio, muito mais do que a luta pela entrada da mulher, é a luta pela sobrevivência, pela sua alimentação e sustentação da família, né? Nós, no caso, né, a empresa que eu trabalhava, ela sim fazia vários trabalhos. Nós tínhamos lá vários operadores, trabalhos que ajudavam e estimulavam com que a mulher viesse para o lado da empresa. Porém, como em alguns países, muitas jovens, elas são educadas e criadas para que elas consigam fazer um bom matrimônio. E que nem sempre a família apoia o estudo, apoia a inserção no mercado de trabalho, né? Apoia o engajamento em causas assim tão ferrenhas, né? Então, o foco do trabalho social, o foco do trabalho social que eu participei e participo ainda de vários, é um foco para apoio à criança, que é o que eu acho que ajuda, né? A partir do momento que eu ajudo as crianças a terem um bom lar, a ter educação, se organizar e entender, né, que o mundo tem infinitas possibilidades, elas podem ter umas condições melhores no futuro. Mas existiam vários programas, não só pela empresa que eu trabalhava, mas em várias outras empresas, aonde se estimulava a entrada da mulher no mercado de trabalho. E não só em profissões administrativas, em profissões operacionais também, né? E que elas faziam com muita maestria, né? Eu acho que isso eu preciso reforçar. O papel da mulher na África, em geral, não só em Moçambique, ele é fundamental para que o país se sustente, porque ela é quem faz muitas coisas na linha de frente. Ela que faz a venda, ela que tem as pequenas barraquinhas onde vendem frutas, legumes, para poder trazer esse sustento para casa e para a família. Carla, eu queria te perguntar um pouquinho mais nessa parte das línguas, né? Eu, como da parte da linguística, assim, me fascina muito, né? Você já contou uma curiosidade aí, né, dos e-mails que você mandava, que a gente tem o hábito aqui no Brasil de pedir, né, favor, né? E esse favor lá, ele é interpretado de outra maneira. Eu queria que você falasse um pouquinho se tem alguma outra curiosidade, alguma diferença, né, desse português, dessa interpretação, uma coisa curiosa que você possa contar, e também essa questão das outras línguas, né, que coexistem lá junto com a língua portuguesa. Tá. Olha, nós também somos colonizados pelos portugueses, né? A gente às vezes esquece disso porque faz muito tempo. Então, tudo que Moçambique passou, provavelmente nós passamos em outras condições há 500 e poucos anos atrás, né? Então, uma vez, vou contar uma história bem rápida. Uma vez eu estava com meu marido, a gente também tinha chegado e ele parou para estacionar o carro, para abastecer o carro.
E aí, nesse abastecimento, o moço foi lá, abasteceu, aí ele falou assim, tem Coca-Cola, né? Tem refrigerante? Aí o moço falou, tem. Aí ele deu o dinheiro e falou assim, tá bom, então tira um refrigerante aí. Aí, tudo beleza, porque isso é o jeito que a gente fala aqui no Brasil, né? Tira aí. Tira aí significa, né? Vai lá, né? Cobra e me dá o troco, né? E nada do moço voltar, nada do moço voltar. Quando a gente olha dentro da loja, o moço tá lá tomando a Coca-Cola, todo feliz dentro da loja, olhando as coisas e tudo mais. Aí a gente foi entender que quando ele falou tira aí, ele achou que era para ele. E tava tudo certo, né? Era só a gente que não entendeu que era para ele. E tem inúmeras histórias de pessoas, porque o português ele é muito literal. Então é assim, se eu chegar na sua casa hoje e falar assim, Nath, tem água? Você já sabe, como brasileiro, o seguinte, a Carla está com sede e ela está pedindo que eu traga água para ela. É isso que está por trás, né? E lá, se eu perguntar, tem água? Muitas pessoas vão falar assim, tem. Você não pediu água, você só perguntou se tinha água. Então, assim, é diferente. Eu vi, isso ninguém me contou, eu vi uma pessoa ligando e falou assim, a Jaqueline tá aí? Tá. E desligou o telefone. Você não pediu para falar com a Jaqueline, você perguntou se ela estava. Então, esse português literal, muitas vezes, algumas, agora mais não, porque né, a presença do brasileiro em Moçambique, ela já tem mais de 15 anos, então eles já sabem um pouco de como nós nos comunicamos, eles também nos estudam. Eu me lembro que uma vez tinha uma peça de teatro e tinha um moçambicano imitando um brasileiro. Eu fiquei passada, porque eu falei, ué, como que brasileiro pode ser imitado? Nós não temos sotaque, não temos nada disso. Mas é claro que temos, né? Então, eles sabem nos imitar, eles brincam com isso. Claro que nós também temos um processo de comunicação, por um lado, muito informal, que ajuda a aproximar. Por outro lado, informal demais, que nem sempre o nosso estilo é agradável para quem está do outro lado. Porque nós falamos palavrão, né? O brasileiro, por si só, em suas ele fala palavrão. Como eu falei, o moçambicano é muito educado. O moçambicano não fala palavrão num diálogo, numa conversa, por mais informal que seja essa conversa. E nós, brasileiros, falamos, né? E achamos que está correto, né? A gente usa aquilo ali no meio, numa expressão, e eles não gostam, né? Eles até se incomodam muito com isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Você perguntou sobre os dialetos, né? A região que eu ficava era o dialeto Nhungwe. É um dialeto que é difícil da gente aprender. Eu aprendi algumas palavras, algumas expressões, bom dia, boa tarde, né? Você chegar e perguntar algumas coisas. Mas é que o som, ele não é um som como nós falamos, porque o nosso som é nariz, né? É meio anasalado. E esse dialeto, ele é mais na garganta. Então, muribuino. Então, assim, muribuino, você engole umas letras, come outras, então, assim, para poder falar. Então, não dá... para aprender, você tem que estudar muito, se dedicar, como nós nos dedicamos para o inglês, por exemplo, né? É importante saber disso. Mas são ali em torno... quando eu saí de lá, era em torno de 25 dialetos que nós tínhamos em todo Moçambique. Então, o dialeto Nhungwe, o Makua, foram dialetos... Aí, ali na fronteira, nós tínhamos, vou me lembrar agora, com Malawi também, a gente tinham dialetos ali que eu conseguia navegar, mas dificilmente nós falaríamos. Precisaria, de fato, mais tempo, mais dedicação, um contato maior para que a gente pudesse falar. Eles nem sempre falam. Quem fala são mais as pessoas que são da região. Então, pessoas que são criadas, às vezes, na capital, não têm o hábito de falar tão fortemente sobre dentro de um dialeto. Mas conhece as expressões, entende, consegue saber a diferença de um para o outro. Isso é incrível, assim, quando uma região encontra com a outra, eles se conhecem, sabem, e é isso. E mais uma coisa em relação a linguagem, né? Uma coisa que brasileiro nós fazemos muito como o italiano, a gente fala assim, né? Com a mão. A gente fala, e aí, fulano, não sei o que, a gente abre os braços e tal.
E o moçambicano não, ele é muito contido, ele é mais contido. Então, ele está sempre com as mãos assim, né? Assim, as mãos assim, perto do corpo. Então, ele não tem esse negócio de falar. E nós falamos, e nossa fala às vezes até um pouco intensa e tal, rápida. Eles falam que nós falamos muito rápido nem sempre eles entendem. Mas eu viajei, fui assistir uma TV portuguesa, teve um comercial em português de Portugal que eu não entendi uma palavra que a mulher falou. E não entendi porque a entonação é outra, o jeito é outra, as gírias são outras. Então, é muito importante a gente entender que fora do nosso país são outras formas de se comunicar. E se a gente já vai entendendo isso, já ajuda muito na nossa adaptação. E você morou... Era a próxima capital? Desculpa, Nádia. Era a próxima capital? Mas não, eu morei longe. É como se fosse de São Luís para Brasília. Era longe. Mas eu tinha escritório, eu viajava muito, né? E tinha um outro escritório mais no litoral também. Então, eu transitei bastante ali no país. Carla, mas eu fiquei com uma curiosidade aqui, fiquei curiosa agora. Mas o português, né? O seu português brasileiro, você conseguia se comunicar lá? Tinha, às vezes, algum ruído na comunicação, mas você conseguia se comunicar o básico, o necessário para sobreviver? Não, a comunicação ela era tranquila. Tinha esses ruídos de expressões, teve uma vez que, sabe quando você fala assim, nossa, troca essa roupa, tá muito batida. Aí, batida, o que significa pra gente? É repetida, né? Então, a gente fala, às vezes, ih, tá batido demais essa informação, ou tá batido... E eu falei isso numa reunião. No final da reunião, aí teve uma moça que veio falar assim, Carla, o que é batida? Entendeu? Por quê? Porque não fazia sentido a expressão. Então, aos poucos, eu fui entendendo que, ao usar uma expressão que eu tinha clareza que era muito brasileira, eu tinha que fazer logo a explicação, né? Então, eu sempre falo assim, como falamos no Brasil, aí eu falava a expressão que significa que, aí eu explicava. Porque senão pode dar mal entendido, né? As pessoas podem achar que você está ofendendo de uma forma que elas não compreendem. E teve uma história, isso eu não vivi, isso foi já a história de lá, que teve uma pessoa que no meio de uma reunião falou assim, falou uma expressão do tipo assim, poxa, bicho, não faz isso, né? Por conta disso e daquilo outro. E a pessoa ficou ofendidíssima, porque estava chamando o outro de bicho. E sendo que é uma gíria nossa. Para nós é muito natural, mas em outro país não é. E isso, se a pessoa que vai para um tipo de experiência como eu fui e não tem o coração aberto para entender que não é certo ou errado, e na verdade é o que é daquele momento, daquele país, daquelas pessoas, no aprendizado da forma de aprender as coisas, né? Daquele país, isso acaba gerando algumas transtornos, confusões e tal, mal entendidos, e vai se ajustando, claro, tanto o estrangeiro quanto o moçambicano, eles vão aprendendo, vão estudando, vão, na boa vontade do ser humano, aprendendo a lidar um com o outro. E Carla, no caso, a gente passa a ideia, a gente imagina que o africano, não só o moçambicano, mas o africano no geral, ele é muito receptivo, né? Igual você tá falando, são muito educados, que ele é muito receptivo. Você sentiu isso? Eles são realmente agradáveis? Eles são receptivos com os estrangeiros? Olha, eles são receptivos com quem é receptivo com eles, né? Porque eu não vou te dizer que 100% dos brasileiros se adaptaram a Moçambique, porque isso não é verdade. As pessoas, às vezes, vão entendendo que é um país que fala português e que vão chegar lá e que vão imprimir uma mentalidade, jeito de pensar, jeito de agir, hábitos e culturas do brasileiro num país que não é do brasileiro. Eu gosto de falar isso quando as pessoas quando eu participo de fóruns onde eu posso falar de Moçambique, que e isso vale para qualquer país. Se eu viajar daqui para a Argentina, daqui para a Suíça, daqui para o Japão, eu vou ser eternamente estrangeira. Eu posso casar, eu posso ter filhos, eu posso morar lá 70 anos.
eu sempre vou ser estrangeira. Eu nunca vou ser daquele local. Então, eu preciso respeitar o local, respeitar as crenças, culturas, valores. Eu não posso achar que eu vou do Brasil imprimir a forma brasileira de trabalhar em Moçambique. Então, as pessoas são, sim, receptivas, educadas, fazem amizade rápida, gostam de festas como nós gostamos. É um país muito musical, então tudo tem música, né? Eu aprendi foto da família lá, porque toda festa você tem uma foto com todo mundo, você tem a dança da família que todo mundo dança, que eu amo e danço até hoje nas festas da minha casa. Então, a recepção ela é sempre calorosa. Mas os embates, às vezes, do mundo corporativo, eventualmente pode distanciar ou até pode trazer aprendizados mútuos, né, no processo de cultura. Não, sim. No caso da questão da qualidade de vida em termos de... A gente sabe que a qualidade de vida tem essas questões do IDH, mas você, quando você foi para o núcleo da empresa. Então, você morava em prédios geralmente, assim, com os outros moçambicanos, ou tinha uma vila, alguma coisa separada, assim? Não, tinha uma vila específica da empresa, aonde moravam brasileiros. Ela era uma vila predominantemente para pessoas que trabalhavam na empresa, mas tinham moçambicanos, tinham pessoas de outras nacionalidades que moravam lá. Carla, me fala uma coisa, de questão cultural mesmo, de adaptação. Assim, a comida, o que você achou assim? É parecido o tempero, a comida com o brasileiro, com a nossa comida aqui brasileira? O que você tem para falar dessa questão da culinária? Qualquer viagem que a gente faça, a gente vai pegar, né? Por mais que, por exemplo, assim, essas redes de fast food falam que se você comer o sanduíche daqui e comer um de Nova York é a mesma coisa. Mas nunca é, né? A gente sabe que tem ali nosso temperinho, nosso gosto. Tanto não é que muitas dessas empresas, elas dão uma decoração até mais brasileira quando estão aqui no Brasil, né? Para o ambiente. Então, a comida, ela é muito parecida, né? O moçambicano come muito frango, batata frita, que eles adoram. Toda festa. Festa que não tem frango com batata frita não foi festa, né? Então, tem que ter frango com batata frita. Não é difícil de encontrar, você encontra com facilidade, né? Encontra arroz, encontra feijão. No caso, lá, a cidade que eu morava, tinha supermercados que traziam os mantimentos da África do Sul, então não tinha... Quando eu cheguei, não tinham esses supermercados, era uma vila ainda muito simples, depois ela foi crescendo e esses supermercados chegaram. Mas agora... do tempo que eu estava já mais no final, não sentia falta de nada. Para te falar a verdade, eu não levava, muitas pessoas levavam coisas aqui do Brasil para lá, café, né? Aquele cafezinho brasileiro que todo mundo gosta, mas como eu não tomo café, eu não me sentia muita falta. Às vezes eu trazia assim, uma mariola, uma paçoca, sabe? Que a gente não tem, a gente não encontrava lá. Mas até teve um dono de um supermercado mais local que ele percebeu assim uma oportunidade e ele acabou levando alguns produtos brasileiros para lá. Então, às vezes, a gente tinha guaraná, leite condensado, sabe? Algumas coisas assim que não tinha lá com frequência. Mas não era difícil de encontrar e eram comidas muito parecidas, né? Eles gostam de... o frango batata frita é bem tradicional, mas tem a maionese, o arroz. Tem algumas comidas que são típicas lá, matapa, tem a chima. A chima é uma comida muito tradicional de Moçambique. A chima é como se fosse o nosso angu. Só que ele não é da farinha amarela, é com o milho branco. Então, ele é o angu feito com o milho branco. Então, eles chamam lá de chima. Então, eles colocam o molho coloca a carne com o molho, né? Então, fica bom. Então, tem a matapa, que é um molho com amendoim, com uma folha tipo a nossa couve e tal. Então, assim, tem vários.
chamuça, que é uma samoça que é de origem mais indiana, mas tem a local. Então é muito parecido. Eu não senti falta de nada. Os restaurantes também estão muito habituados com brasileiros, acabam que têm cardápios parecidos com os nossos. Agora, é claro que tem sabor de algumas frutas, algumas coisas que tem. A gente acha que tem diferença, porque eu acho também que o nosso paladar ele vai se habituando com os alimentos aqui da nossa região. Então, quando você come uma maçã que tem um gosto, um sabor um pouquinho diferente, você percebe. Mas isso não significa que não dá para comer. Então, maçã é maçã em qualquer lugar do mundo, banana tinha muitas, frutas não faltavam. Então, assim, isso não foi um problema para mim. Eu vejo que você viveu realmente Moçambique, né? Nossa, menina, eu vivi de dirigir, assim, as pessoas falavam, muito cuidado, mas eu dirigia para todo lado, muitas vezes sozinha, cansei de sair da empresa à noite, dirigia 40 minutos sozinha à noite na África, eu vivi festas, né, de aniversário, tem umas coisas que me chamam muita atenção, então, por exemplo, festa de aniversário de criança, né, aqui no Brasil a gente faz assim, né? Canto parabéns é aquele todo mundo voando em cima dos docinhos, né? Aquela coisa de festa mesmo de criança. Lá ninguém faz isso. Cantou parabéns, as crianças sentam e esperam o seu momento para poder. Educadíssimos de criança. Não, gente, o dia que eu vi isso, minha vida virou outra. Eu falei, gente, isso é muito diferente, né, gente? Nós somos barraqueiros, né? A gente vai, todo mundo come, não sei o quê. Tem para todo mundo, mas a gente gosta da muvuca. E lá, outra coisa que foi uma coisa super bonitinha, que eu achei que assim, o primeiro pedaço, né? A gente tem esse negócio do primeiro. Para quem vai o primeiro pedaço? A gente pega o primeiro pedaço inteiro e entrega para uma pessoa. Lá, o dia que eu vi uma criança, ela pegou o primeiro pedaço, cortou o primeiro pedaço em vários pedacinhos para dar o primeiro pedaço para cada um dos amiguinhos. Que bacana. É até essa questão de ter passado por muitas restrições, né? A história deles é muito marcada por restrições. O compartilhar faz parte, né? Da natureza assim, do moçambicano. É claro que tem pessoas que têm mais necessidades, e aí é mais difícil de compartilhar. Mas, de uma forma geral, existe sim o compartilhamento. É um povo solidário. Eu vivi, né, com pessoas da empresa, pessoas da comunidade, nos trabalhos voluntários também eu vivi. Fiz um trabalho que me marcou muito, um trabalho em uma escola. A escola uma escola que estava bem depreciada e nós fomos lá. Nós não conseguimos reformar a escola inteira, mas a gente conseguiu levar material escolar para a escola, para as crianças, dar um pouco de material para que os professores pudessem fazer os seus trabalhos. A professora dava aula debaixo de uma árvore. Tem até uma foto dessa que eu postei em algum momento aí nas redes. Então, são coisas assim que te marcam, né? E que você repensa muitas coisas, né? Uma coisa que eu acho que nós temos aqui muitos desperdícios. Eu estava até conversando essa semana com um garçom de uma churrascaria. Ele estava me falando que, infelizmente, a comida que sobra, né, eles têm que jogar toda fora, eles não podem doar por conta da lei e tal. E eu aprendi em Moçambique que toda comida ela é aproveitada. Toda. A moça que trabalhava comigo, eu falava assim, não, mas essa comida não tá... Já tem 2 dias aqui, era só eu e meu marido, né? Então, às vezes fazia comida, ainda assim sobrava um pouco. Aí ela falava, não, essa comida aqui a gente pode ainda aproveitar. Então, assim, eu fui aprendendo que toda comida ela precisa ser feita na quantidade certa para ter o menor desperdício possível. E mesmo assim, se sobrar, é preferível já dar um destino saudável para ela antes que você jogue fora. É preferível. Carla, e me fala uma coisa a respeito do clima. Você sentiu muita diferença? Olha, o clima, ele é muito parecido com o clima do Brasil. A questão só é que quando faz frio, faz muito frio, e quando faz calor, faz muito calor, né? Então, muito frio assim. Agora, essa semana que nós tivemos aí essa questão do frio, né, mais severo aí aqui no Brasil, lá eu peguei 9 graus, né? Peguei 6 graus um dia que eu passei na África, mas foi mais na África do Sul. E
o maior calor que eu peguei foi 51 graus. Aí é um período, é um momento que aí as máquinas param de hora em hora para as pessoas refrescarem e tudo mais, porque é um calor muito intenso e é seco. E o que eu aprendi da umidade, que é outro aprendizado que aqui no Brasil até então eu não sabia, né? Eu não prestava atenção na questão da umidade do ar. E olha que eu sou de Brasília, um lugar que é extremamente seco, fala-se de umidade o tempo inteiro, mas não era um negócio que estava na minha pauta. E aí eu comecei a passar mal, eu comecei a sentir um leve formigamento na pele, uma mal-estar, assim, um negócio que eu não conseguia nem descrever direito. E isso foi uns 2, 3 dias aquilo, e meu marido falou assim, vamos olhar a umidade do ar? E a umidade do ar estava 13%. Então, assim, a umidade do ar, ela cai, é muito seco, então você não percebe, e a hidratação, ela tem que ser constante. Então, eu aprendi a tomar água em Moçambique. Eu tomava água o tempo inteiro. A gente andava com garrafas de água o tempo inteiro debaixo do braço. Toda hora tomava um golinho, porque você não pode desidratar para não adoecer. E Carla, nesse período que você passou, assim, a gente vê aqui no Brasil essa questão da violência. Como que é em Moçambique? Eu falo assim, porque a violência às vezes muitas vezes é cultural, né? O furto, não é só uma necessidade social. Isso aí tem estudos que mostram isso. Você vê, como você via isso lá? A violência ela era mais por causa de guerrilha, mais ligada a esses grupos, ou é uma violência mesmo comum, como a gente tem no Brasil? É comum como nós temos aqui no Brasil. É claro que tem algumas questões políticas que eventualmente ficam mais acirradas, né? Mas eu acho que isso nem vale a gente entrar, até porque nem sou tão especialista nesse aspecto. Mas as questões do dia a dia são questões assim, por necessidade. A gente chama que fala que é ladrão de galinha, né? Assim, é o ladrão que aproveita as oportunidades. Então, você deixou alguma coisa, você esqueceu sua carteira, deu bobeira com o celular. Infelizmente, como aqui no Brasil, vai acontecer. Vai acontecer. Eu não me lembro presenciado alguma questão de violência assim muito assim, não tenho nenhuma experiência em relação a isso. Eu acho que de uma forma geral é bem parecido com o que nós temos aqui. Carla, e a respeito do sistema de saúde, o atendimento da população, você tem alguma experiência para relatar, algum comentário? Olha, eu não tenho experiência, até porque, né, como eu fui por uma empresa, a gente tinha toda uma questão, mas a gente era atendido nos mesmos hospitais que eram hospitais lá. Eu, quando cheguei, precisei consultar um médico, o médico foi super atencioso. A questão em relação aos hospitais na região que eu morava, eram hospitais particulares. O hospital que era público era também como hospital público aqui, né? Levava-se o seu tempo para ser atendido, tinha suas dificuldades, seus desafios. E na rede particular também era como é aqui, né? Você faz seu agendamento, tem o atendimento. A questão toda é que a gente às vezes não tem essa percepção, e eu só fui ter lá, que às vezes alguma coisa que eu tenho na pele, por exemplo, aqui pode ser tratado de uma forma, lá pode ser tratado de outra, né? Não, porque tem coisas que não são universais. E depende muito do ambiente que você vive. Então, por exemplo, tem a questão das bactérias que são naturais do nosso organismo. Aqui são umas, lá são outras. É claro que à medida que eu fico lá um tempo, eu vou absorvendo e adquirindo, né, as bactérias que estão no meu organismo de lá. Então, teve um médico que falou assim para mim, né? Eu tive um probleminha no meu pé. Aí ele olhou e falou assim, quando é que você vai para o Brasil? Eu falei, daqui uns 3 meses. Ele falou, olha isso aí lá no Brasil, não olha isso aqui não. Porque para ele provavelmente ia me dar um medicamento que eventualmente lá eles usam antibiótico. Pode ser que ele ia precisar me dar um antibiótico, ele não sabia se aquilo ali era uma dose muito forte, uma dose... Ele falou, olha isso aí lá no Brasil, não olha isso aqui não. Achei até interessante dele, né? Então, é isso. Acho que a questão da saúde também é bem parecida com aqui. Mas assim, não posso falar tão parecida, né? Eu acho que lá tem desafios intensos que talvez a gente já não tenha. Né? Essa questão da estrutura do hospital, que é
público, nem todas as regiões têm hospital, então aí as pessoas se concentram nas cidades, né, que têm um porte um pouco maior, que tem uma rede hospitalar que elas podem ser atendidas. Também tem uma dificuldade de questão do tratamento, acho que as pessoas... É uma região muito pobre, muito carente, então, às vezes, o tratamento é lento, a família não pode estar junto porque não tem onde ficar. Então, tem essas questões que aqui no Brasil nós temos também, né? Não é nada muito diferente. Acho que nós somos muito parecidos com moçambicanos, mas, claro, guardando as devidas proporções, né? Porque o nosso país é um país muito grande, né? Tem muita... a extensão do Brasil é muito grande. E tem também... Mas tem outras questões que são muito parecidas, né? Você ficou quanto tempo lá, Carla? Fiquei 5 anos. Ah, foi um tempo razoável. Deu para você conhecer bastante, então. Não, Vivenciar muitas coisas. Conheci bastante. Essa questão do acesso à internet, eu não falo a sua porque a empresa provia, até porque necessidade de trabalho profissional mesmo. E a questão assim, dos habitantes no dia a dia, como que é essa questão do acesso à internet? Questão de preço também, de valores? Olha, eu acho, para te falar a verdade, eu achava, eles têm um esquema lá que eu acho super interessante, para mim era até melhor, que é um esquema de te vender créditos de internet. Aqui tem também, né, o pré-pago, mas o que acontece lá? Aqui, quando eu vinha de férias, eu usava o pré-pago aqui no Brasil, porque eu ia usar só 30 dias, né, era mais fácil para mim. Mas eu não conseguia ver meus gastos, era um negócio meio estranho aqui no Brasil. Lá, eles vendiam tipo uma raspadinha, e você quer, sei lá, 1.000 meticais de crédito. Aí você raspava, tinha um código, você digitava no seu celular e você usava aqueles 1.000 meticais de crédito. Usou, acabou. Se você precisar de mais, você tem que comprar mais meticais lá de crédito. E é de boa qualidade? Era de uma qualidade muito boa, não tinha problema, né? Na minha casa era fibra ótica, mas fora dali ela era como era 4G agora, quando eu saí de lá já era 4G. Era uma internet boa, eu não tinha problema com a internet. E todo moçambicano tem um celular. Às vezes a gente saía do trabalho à noite, aí eu olhava uma luzinha longe, a gente falava assim, uma casa. Não, era um celular. Bacana. Em termos de custo de vida, assim, até para o moçambicano, alimentação, acesso aos recursos básicos mesmo, como que é? Olha, é também parecido com o Brasil. Era pouca diferença do Brasil para baixo, mas era alto, né? Nosso custo de vida, ele é alto. E o que acontece, que eu acho que é mais crítico, é que não tem emprego, então nem todo mundo trabalha. E eu não sei te falar agora o percentual de pessoas que não estão empregadas, mas era um custo de vida alto. Porém, como eu falei, as mulheres fazem a diferença, né? Então, elas estão sempre com alguma barraca de fruta, legumes, e elas conseguem fazer ali um dinheiro para o alimento dos filhos. Mas é uma situação também como a nossa, que nós estamos passando também por um processo aí desafiador de fome no país. Então, existe a fome, ela é presente, sim, em Moçambique. Mas tem essa questão, né? Existem os negócios que são feitos na comunidade, né? Para que isso reduza. Mas tem muita gente que passa fome, sim. O setor informal é grande, né? As pessoas acabam movimentando. Muito grande, mas ajuda bastante no país. Movimenta a economia, né? Mediante aí essa questão do desemprego. É sempre assim, né? No Brasil também a gente tem esse cenário. Carla, deixa eu te perguntar, sobre ser brasileira vivendo em Moçambique, né? Você até comentou algumas coisas. Você sentiu em algum momento alguma situação, de repente, de ser discriminada por ser brasileira, ou alguma outra nacionalidade, de passar por alguma situação, assim, de xenofobia, de repente, alguma situação, ou você não passou por isso, muito pelo contrário, você acha que é um país, assim, muito
receptivo, de múltiplas nacionalidades? O que você tem para falar assim, sobre Moçambique nesse aspecto? Eu não vivi nenhum tipo de preconceito, discriminação. Teve uma vez só que uma pessoa, a gente estava fazendo uma atividade, num treinamento, aí uma pessoa falou assim, a professora falou, reúna aí dupla, né, para vocês fazerem atividades. Aí eu falei, olhei para o lado, tinha um moço, falei, vamos fazer aqui atividade juntas? Aí ele olhou para mim e falou assim, vamos, porque eu tenho muitas curiosidades sobre você. Aí eu falei, ué, né, o que será, né? Mas eu falei, ótimo, que aí no final você me pergunta, aí a gente conversa. Aí fizemos atividade, no final eu perguntei, e aí, o que você gostaria de saber de mim? Pode perguntar que eu respondo, né? Aí ele falou assim, você, né, mulher, lidando com assim, muitos homens, uma equipe que tem muitos homens, você não tem medo, não? Ele foi bem, assim, firme, né? Aí eu falei, olha, para te falar a verdade, eu nem penso nisso e não pensava mesmo, né? Eu tô aqui para fazer meu trabalho, vim aqui para fazer uma entrega e eu vou fazê-la da melhor forma possível. Então eu não penso muito nisso, não. Eu não tenho medo, não. Eu ainda perguntei para ele, você acha que eu deveria ter? Aí ele, não, só queria saber. Eu falei, então não tenho, não. Então, assim, acho que foi ali um processo de curiosidade, né? Não me lembro também de um processo com brasileiro, né? De questão de xenofobia. Eu acho que tem alguns aspectos e algumas questões do moçambicano com o sul-africano ali, que eventualmente tem algum atrito, mas também não é frequente. Eu me lembro de uma ou duas vezes só, mas nada que impactasse, assim, foi só algumas questões que foram tratadas, mas eu acho que é muito também natural você ter... não vou chamar de conflitos, mas vou chamar de, às vezes, discordância de opinião, quando você tem um volume de nacionalidades grande trabalhando juntos. Porque, olha, veja bem, se eu perguntar para vocês, um casamento de 3 dias é certo ou é errado? Não tem certo nem errado. É o que é da cultura daquele país, né? Na Índia se faz por uma semana, 7 dias, 5 dias, 7 dias. Então, lá em Moçambique tinham 3 dias de casamento. Brasileiro, normalmente é 1 ou 2, né? Faz ali o civil, faz o religioso e acabou. Ou faz tudo num dia só, né? E eles tinham 3 dias. Então, a liberação para participar de um casamento é de 3 dias. Então, e aí você trabalha com o indiano, com o sul-africano, com o australiano, com o paquistanês, com o português, tinha mais, eu não vou lembrar todas agora. Tinha inglês, tinha chileno. Então, assim, são muitas nacionalidades. Eventualmente, não posso dizer que não tinha, eventualmente tinha algum lá, uma resvazinha que tinha que dar uma apartada? Tinha, porque eram formas diferentes de pensar. E, para te falar a verdade, eu sempre acho, e olho o copo cheio, né? Acho que foi saudável para todo mundo, até para que nós pudéssemos aprender uns com os outros, né? Outras formas de olhar o mundo, outras formas de conduzir o processo, outras formas de analisar se o processo estava certo ou errado. Eles são muito festeiros, né, Carla? Parece que é um povo muito alegre, festeiro, festivo, assim, né? Adoram, né? Assim como nós, né? Nós também somos, né? A gente está sofrendo aí nessa pandemia de não poder fazer as nossas junta-panela aí, né? Juntar a panela aí. Mas, assim, são muitos festeiros, gostam de festa, gostam de música, são muito musicais, dança, né? Dançam muito. Então, acho que isso também integra muito, né? Você, quando tem um ambiente que tem essas possibilidades, integram. E eu tive... e foram vários brasileiros que foram para lá e conseguiram fazer... conseguiram se adaptar, né, à cultura. Nós tivemos brasileiros que se casaram com moçambicanos, então que vão ficar lá para sempre, claro, né, vão e voltam, né, mas e que se adequaram bem à cultura. Eu acho que é um país que tem uma cultura, se você souber ter respeito, né, pela forma de pensar. Não estou dizendo aqui que você não pode discordar, porque eu discordei várias vezes de muitas coisas, mas eu acho que a forma é sempre o segredo desse sucesso. Com certeza você vai ter uma adaptação muito mais rápida, né? E você vai conseguir viver ali num ambiente sem muitas questões ali que envolvam preconceito ou
a discriminação por você ser de outro país. Eu falo muito com os meus alunos, Carla, que a gente tem uma tendência de julgar a cultura do outro segundo o olhar da nossa cultura. E a Perfeito. gente, e a gente tem que tomar muito cuidado e se policiar, e não é fácil. Mas a gente tem que entender que não existe nem certo nem errado. São diferentes, né? Isso. Mas não é um não é melhor, não é pior, não é certo nem errado. São diferenças, né? São diferenças. E eu queria te fazer uma última pergunta, Carla. Se eu perguntasse, se eu falasse para você uma saudade de Moçambique, assim, o que que você traria de lá para cá, assim, que te marcou, que te deixou com muita saudade, assim, o que que você traria de lá? Eu acho que eu traria algumas pessoas para poder ficar mais pertinho aqui de mim, né? Eu fiz muitas amizades lá em Moçambique. Tem pessoas assim que eu levo para minha vida, mas é distante, né? Nem sempre vai dar para a gente se encontrar assim com a frequência que a gente se encontraria estando aqui no Brasil, né? Porque o Brasil é grande, é distante também, mas é mais fácil do que uma viagem internacional. Então, eu traria algumas pessoas, eu traria um embondeiro. O embondeiro é uma árvore que tem, que é o nosso baobá aqui. Mas lá as árvores são imensas, E gigantes, e maravilhosas. eu me apaixonei São por elas. maravilhosas. São maravilhosas, eu tenho um respeito, são identidades digitais, né, que eles falam, né? Você tem ali uma digital ali em cada árvore tem um significado. São árvores que acomodam rituais, né, e rituais tradicionais que eu respeito demais e que eu gostaria muito de ter mais embondeiros aqui no Brasil. E, assim, Moçambique é um país muito bonito, ainda pouco explorado, né? Explorado no sentido de turismo. Eu acho que as pessoas não vão muito para Moçambique. É claro que não tem uma estrutura de turismo como nós temos aqui no Brasil. As praias são desertas, não tem barraquinha na praia como a gente tem aqui, né? E nem acho que deveria ter, porque eu acho que perde um pouco a beleza do país ali. Mas eu acho que tem lugares ali belíssimos que as pessoas poderiam conhecer, com um idioma que é o nosso também, né? Acho que a gente tendo um pouco de adaptação, né? A forma de falar, o formato de falar, ele é o nosso idioma também, são as nossas origens também, né? Pela mesma Traz uma proximidade, né? Um sentimento de pertencimento, assim, né? Eu acho muito bacana isso. Traz muita, né? E eu acho também que eu traria um pouco dessa força que o moçambicano tem de ver a vida com alegria. Eles estão sempre sorrindo, né? Então, acho que a gente... e eles agradecem muito, né? Eles fazem muito esse gesto com a mão para agradecer. Tudo que você fala, faz, oferece, eles estão sempre agradecendo. Então, acho que essas coisas que me lembram, assim, que me deixam o meu coração aquecido. Eu voltaria... E vou voltar com certeza a Moçambique tranquilamente, porque me sinto em casa lá, né? Não me sinto sou estrangeira, acho que isso é um ponto, a gente precisa ter essa consciência, mas eu me sinto em casa também, né? Me sinto dividindo aí o aconchego do lar. Foram muitas lições e boas lições e um aprendizado gigante, né, Carla? Boas lições. Eu acho que tudo que eu pude aprender em Moçambique, eu aprendi. Tudo que eu pude viver em Moçambique, eu vivi. Então, eu ia para casa das pessoas, eu ia em festa, eu ia fazer trabalho voluntário. Tinha dia que era fácil, tinha dia que era mais difícil. Fui fazer trabalho voluntário, nós fizemos uma campanha lá de limpeza de uma região, nós fomos fazer a limpeza, eu fui também. Tudo que eu pude viver em Moçambique, eu vivi, justamente para poder ter condições de falar, ter condições de aprender, né? E ter condições de contar essas histórias aí para quem quiser ouvir, para minhas próximas gerações também. Carla, o nosso tempo está acabando, já apareceu o sinalzinho aqui para mim de 1 minuto e pouquinho. Bom, eu queria te agradecer imensamente, falar assim que nós estamos imensamente gratas, né, Nádia? Tenho certeza que todo mundo que ouviu a gente hoje, pela sua participação, por você ceder esse tempo para falar desse país tão bonito, tão lindo, para a gente conhecer um pouquinho mais de Moçambique. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Obrigada a você pelo convite, viu? Obrigada pela troca de experiências, pela simpatia, tá? Nossa, de coração mesmo, brigadão.
Beijo, gente. Fica com Deus. Ó, lembrem-se, tá? Daqui a pouco a gente posta live. A gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, além do Instagram, tá? Beijo, gente. Carla, muito Beijo, obrigada. gente. Tchauzinho, Carla. Beijo. Tchau, tchau. Beijão. Obrigada.